E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala novamente é a Larissa e eu vim aqui para dar uma relembrada com vocês, como eu prometi na última aula, algumas coisas básicas sobre divisão, algumas propriedades, algumas coisas que a gente às vezes se esquece na hora de fazer uma divisão ou dar uma travada. Então eu vim aqui dar uma relembrar junto com vocês sobre o passo a passo de uma divisão e sobre algumas propriedades que estão envolvidas com essa operação matemática básica. Como andam vocês? Tudo bem? Vamos lá, eu já vou começar com a questão que eu propus na aula anterior, no slide anterior, que era a divisão do número 1001 por 2. Às vezes a gente se pega, assim, a gente faz a questão, a gente faz essa conta na cabeça e consegue fazer bem essa questão. Só que aí na hora quando a gente vai passar isso pro papel, às vezes a gente não consegue fazer o passo a passo. E é isso que a gente acaba se perdendo em outras questões ou outras divisões que a gente vinha enfrentar na hora do nosso vestibular, na hora do nosso Enem, na hora da nossa prova. Então eu vim aqui dar uma relembrada com vocês sobre o passo a passo de uma divisão como essa. É o seguinte, vocês lembram dos fatores de uma divisão? Nós temos aqui o divisor, o 2 é o divisor, e o 1001 é o dividendo, certo? Dividendo e divisor. Sempre quando a gente vai começar uma divisão, a gente tenta, pelos primeiros algarismos, a gente checa se a gente consegue fazer a divisão pelo número que é o divisor, certo? Nesse caso aqui, a gente tem o número 1. Só que o número 1 ele é pequeno demais para poder ser divisível por 2. Então a gente vai continuando, a gente continua acrescentando algarismos para ver se a gente consegue chegar a um número com o qual a gente possa dividir, no caso aqui, por 2. Então a gente pega o 0 também, que a gente consegue o número 10. O número 10 dividido por 2 é um número que a gente consegue sim dividir por 2. Então a gente pode fazer aqui até um símbolozinho de que a gente pegou o número 10 para poder dividir, certo? Então 10 dividido por 2 a gente consegue o número 5, não é essa a lógica? A lógica é de que a gente precisa de um número que multiplicado por 2 possa resultar em 10. E esse número é 5. 5 vezes 2, 10, certo? Daí a gente coloca o resultado aqui. E a gente vai naquela velha amiga nossa que é a subtração. 10 menos 10, a gente resulta em 0. Certinho? Quando a gente tem um resultado 0 no resto aqui, isso aqui é o que a gente chama de resto, a gente vai abaixar os números que estão em seguida aqui no dividendo, certo? Vocês lembram disso, né? Então a gente vai dividir, a gente vai abaixar o 0. Só que tem um detalhe, a gente consegue dividir esse 0 por 2? Acho que o 0 é um número muito pequeno pra gente conseguir dividir por 2, não é mesmo? Então, o que acontece? A gente não pode ainda abaixar esse número 1, não. Porque a gente precisa resolver o que a gente faz com esse 0 aqui. O que a gente faz a gente precisa encontrar um número que multiplicado por 2 resulte em 0. E que número é esse? No caso, nós temos o número 0. 0 vezes 2 é 0. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Certo? Daqui a gente faz aquela subtração camarada de novo e resulta em 0 mais uma vez. Só que nesse caso aqui, a gente chegou em 0 que não é o número que a gente abaixou. Ele aqui está sendo o resto dessa subtração que a gente fez aqui. Então, ele não é mais o número que a gente abaixou, ele é um 0 que é diferente, ele já tem outra função aqui nessa divisão, certo? Aí, continuando, a gente consegue sim abaixar o número 1 agora.
Porque aqui nós temos o 0, então agora a gente pode abaixar o número 1. Só que a gente cai na mesma situação anterior. A gente ainda não consegue um número que multiplicado por 2 consiga chegar perto do número 1. A gente só consegue um número que é menor, bem menor, no caso 0 de novo. Porque nós nunca podemos pegar um número colocar um número aqui que multiplique por 2, que seja maior que o número que está aqui. A gente precisa de um número menor, não é mesmo? Então a gente vai colocar aqui 0 novamente. Porque 0 vezes 2 é 0, e 0 é menor que 1. Daí a gente consegue, sim, fazer essa subtração de novo. Mas aí você me pergunta, Larissa, por que eu não posso colocar aquele 0 aqui na frente do 1 e já transformar esse número em 10 aqui? Não é essa a lógica? Sim, a lógica é que a gente faz isso, sim, inconscientemente, mas eu queria mostrar pra vocês o passo a passo e mostrar por que a gente coloca aquele 0 ali na frente. E por que no final das contas aparece uma vírgula aqui. O que eu quero mostrar pra vocês é que esse 1 aqui que eu abaixei, eu não posso colocar um 0 na frente dele. Eu só posso colocar um 0 na frente de um número que é resto. Nesse caso aqui, igual aconteceu com o 0 aqui, que ele mudou de função, ele passou de ser um número que fazia parte do dividendo e passou a ser um 0. Nesse caso, o 1 aconteceu a mesma coisa com ele. Ele passou de ser um número que fazia parte do dividendo, que eu abaixei ele, e passou a ser um resto da subtração que eu fiz aqui, certo? Agora, nesse caso, eu posso sim colocar o 0 na frente. Porque essa é uma regra da divisão que me permite fazer isso. Mas toda vez que eu coloco um 0 na frente de um número que é resto da divisão, eu devo colocar uma vírgula aqui. Por isso que surge a vírgula. Porque, na verdade, eu estou aumentando esse número aqui, logo eu preciso diminuir esse número aqui. Toda vez que eu coloco uma vírgula num número, eu estou, de certa forma, diminuindo ele, limitando esse número. Aí aqui eu posso sim continuar com a minha divisão. 10 dividido por 2, eu consigo meu número 5 aqui novamente. 5 vezes 2 é igual a 10. Aí eu faço a minha subtração de novo. E o meu resto conclusivo da divisão é 0. E meu número que é aqui o quociente, que a gente chama de quociente, ou de resto, quociente ou de resultado, vai ser esse 500,5. Então, nós temos aqui o meu dividendo, 1.001, divisor, que é o 2, o meu quociente, ou resultado, que é o 500,5, e o meu resto aqui. Certo? Deu pra pegar? Agora, depois disso aqui, eu quero mostrar pra vocês alguns critérios de divisibilidade, critérios ou regras de divisibilidade que nos ajudam na hora de fazer uma conta ou de fazer uma questão, que nos permite perceber se uma divisão ela vai ser exata ou não. Logo, isso pode nos ajudar bastante ganhando tempo em alguma questão. As regras elas existem dos números 1 ao 10, mas assim, você pode ir aplicando essas regras do número 1 ao 10 até os outros números. Depois você vai entendendo que existe uma lógica em cima disso. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é esses critérios ou regras de divisibilidade para realmente ajudar na hora de fazer uma divisão, certo? Primeiro, eu queria dar uma lembrada com vocês que o número 0, dentro do nosso contexto aqui de vestibular, de ensino médio, ele nunca pode ser um dividendo. Ele nunca pode dividir um número. Por exemplo, se você tem um número x aqui e dividir por 0, na verdade é como se o resultado fosse indeterminado, como se você tivesse um resultado que não é real.
Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês os conjuntos numéricos, e dentro desses conjuntos existem os números que são reais e os números que não reais. E dentro desse contexto, que talvez se insira essa divisão aqui por zero, mas na verdade é que dentro do nosso contexto aqui de vestibular, de prova, a divisão por zero ela não existe. A gente simplesmente pode desconsiderar que essa divisão não existe, certo? Agora lembrando por 1. Divisibilidade por 1 é básica, né? Todos os números são divisíveis por 1. Todos. Você pode dividir qualquer número por 1, que você consegue um resultado que seja exato. E no final das contas, se eu divido 15, por exemplo, por 1, o resultado é o próprio 15. Então, se eu divido um número por 1, o resultado vai ser o próprio número. Agora, divisibilidade por 2. Quando que um número é divisível por 2? Todos os números que são divisíveis por 2, eles são pares. E lembrando que na aula passada, a gente relembrou que são os números pares, não é mesmo? E todos os números pares, eles terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se você ver um número que tem essa terminação, qualquer um desses números aqui, pode ser um número gigante, sei lá, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Se você olha esse número aqui, você pensa, nossa, será que se eu fizer uma divisão desse número aqui por 2, eu consigo uma divisão exata? Se você olhar pelos critérios, você consegue sim saber se essa divisão vai ser exata. Ele termina em 4, não é mesmo? E ele é um número par, e isso quer dizer que ele é sim divisível por 2. Agora, divisibilidade por 3. Quando que um número é divisível por 3 e você consegue um resultado exato? É quando a soma dos algarismos desse número é um número divisível por 3. Então, vamos dar um exemplo aqui. 5, 513. O número 513, quando você soma os algarismos dele, que é 5 mais 1... você consegue o número 9. E o número 9, ele é sim um número divisível por 3, porque quando tu divide 9 por 3, você consegue o número 3, certo? Então, essa aqui é a regrinha da divisibilidade por 3. Quando a soma dos algarismos de um número é igual a um número que é divisível por 3, esse número é divisível por 3. Você consegue um resultado exato com essa continha aqui. Essa continha aqui vai ser exata. Isto é, não vai ter vírgula, vai ser um número inteiro. Divisibilidade por 4. Quando você tem um número que termina em 0, vamos supor 9,500 em 00. Esse número é sim divisível por 4. Então, se você divide esse número por 4, você consegue um resultado exato. Ou quando você tem um número que os dois últimos algarismos é um número divisível por 4. Então, se você tem, por exemplo, 8, 5, 16. Esse número aqui, ele tem o número 1 e o 6 como os dois últimos algarismos, é o número 16. O número 16, ele é divisível por 4. Quando você divide o 16 por 4, você consegue o número 4, que é um número exato. Isso quer dizer que se você divide 8.516 por 4, você vai conseguir um número exato, inteiro, sem vírgula, certo? A regra do número 5 é bem básica. Qualquer número que termina em 0 ou 5 é divisível por 5. E você consegue um número inteiro, uma divisão exata. Então, sei lá, se você divide 225 por 5, você vai conseguir uma divisão exata. Certo? E a mesma coisa acontece quando o número termina em 0.
Divisibilidade por 6, você precisa lembrar da regra de divisibilidade de dois números, do 2 e do 3. Porque para um número ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Se lembre disso, tem que ser ao mesmo tempo. Ele não pode ser um número divisível só por 2 ou só por 3. Ele precisa ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Logo, ele será divisível por 6. Certo? Então, deixa eu pegar um número bem simples aqui. Se você tem o número 18, 18 dividido por 2, você tem 9, que é um número exato inteiro. 18 dividido por 3, você tem o número 6, que é um número exato inteiro. Logo, se você divide o número 18 por 6, você vai conseguir um número que é exato, que é inteiro, que no caso aqui seria o número 3, certo? E aqui, para relembrar, 18 por 2 vai dar um número exato sim, por quê? Porque o 18 é um número par, ele termina em 8, certo? Lembrem-se disso. E aqui no caso do número 3 aqui, o 18 é divisível por 3 sim, por quê? Porque a soma dos algarismos do número 18, que é 1, mais 8 é igual a 9. E 9 é um número divisível por 3. É um número que possui resultado exato e inteiro quando se divide por 3. Logo, o número 18 ele vai ser divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, certo? Agora, do número 7, eu diria que é mais complexa. Existem duas formas de fazer ela e eu escolhi explicar as duas para que vocês escolham qual vocês acham mais fácil. Essa aqui é a primeira, essa é a segunda e eu vou explicar elas usando exemplos. É o seguinte, quando você usa essa primeira forma aqui, o que você faz? Você pega o último algarismo, o algarismo das unidades do número, você vai pegar esse algarismo e você vai duplicar ele. Então, eu peguei o 7, quando eu duplico algum número, eu multiplico ele por 2. Então, vai ser igual a 14. Aí, o que você vai fazer? Você já usou o 7 para aplicar a regrinha, certo? O resto do número que você ainda não usou, você vai pegar ele e você vai subtrair o 14 desse número, que é o resultado da duplicação do último algarismo, do algarismo das unidades desse número que a gente está querendo ver se é divisível por 7, se o resultado desse número dividido por 7 é um número exato, é um número inteiro. Aí o que você faz? Você vai subtrair. 5 menos 4, 1. Aqui você vai pegar emprestado e aqui vai ficar 10, certo? 10 menos 1, 91. Poxa, mas eu ainda não sei se o 91 é um número divisível por 7, Larissa. O que eu faço? Você pode continuar aplicando essa regrinha. O mesmo que você fez com esse número aqui, você pode aplicar no 91. Então, você vai pegar o número 1, multiplicar por 2, duplicar ele, que vai ser igual a 2. Daí, tu vai pegar o 9 e vai subtrair do 9 o número 2, que dá 7. E o 7, ele é um número divisível por 7. 7 dividido por 7 é 1. Isso quer dizer que no final das contas, esse número aqui, 1057, ele é sim divisível por 7. A divisão desse número aqui por 7 é um número exato e um número inteiro, certo? Essa é a primeira forma de fazer. Mas existe outra forma. Essa segunda forma aqui é assim, se você conseguir decompor esse número aqui em números que são divisíveis por 7, isso quer dizer que esse número aqui é divisível por 7. O que você quer dizer com decompor, Larissa? Quando você decompõe um número, como se você estivesse tirando as partes dele. Tá vendo que esse 1 aqui, ele tem valor de 10.000?
Vocês lembram da aula passada sobre os valores dos números, as classes e ordens? Aqui o 4 ele tem valor de 4.000, o 7 tem valor de 700, o 2 tem valor de 20 e o 8 tem valor de 8. Quando você soma tudo isso, você consegue aquele número lá em cima. 14.728. Tá, mas aí você precisa encontrar números entre esses números da decomposição aqui que sejam divisíveis por 7. O que você pode fazer? Você pode ir brincando, tipo, esse número aqui com o 10.000 com o 4, você pode conseguir o 14.000. Esses 700 aqui pode ficar 700 mesmo, porque ele já é um número divisível por 7. Esse 20 e esse 8 aqui, você pode somar eles dois também, que aí você vai conseguir o 28. 14.728 são todos números divisíveis por 7. 14.000 dividido por 7 é 2.000. 700 dividido por 7 é 100. E 28 dividido por 7 é 4. Isso quer dizer que as partes resultantes da decomposição desse número são divisíveis por 7. Isso quer dizer que o próprio número é sim divisível por 7. Certo? Qualquer dúvida é só me chamar. A regrinha do número 8 é a seguinte: se você tem um número que termina em 3 zeros, esse número é divisível por 8. Então eu coloquei aqui como exemplo: se você divide 54.000 por 8, você consegue um número exato, porque ele termina em 3 zeros. E a segunda regrinha do 8 é que se você tem um número que os três últimos algarismos dele formam um número divisível por 8, esse número é em si divisível por 8. Eu tinha colocado números aqui, mas eu prefiro falar algarismos, é mais compreensível, certo? A divisibilidade por 9 é a seguinte: a soma dos algarismos do número resulta em um número divisível por 9, esse número é divisível por 9. Então eu coloquei um exemplo aqui: se você pega o número 72 e divide ele por 9, será que eu consigo sim um número exato? Claro que essa conta aqui tá na tabuada, né? A gente tem essa tabuada em mente, e às vezes só por saber a tabuada a gente já entende que sim, que tem um resultado exato, mas às vezes se você se deparar com um número diferente, que não esteja na tabuada convencional que a gente sempre estudou, ou algo do tipo, você vai ter que passar pelo processo da regrinha do critério do 9. E o que é o critério do 9? Explicando aqui, você vai pegar o 72, os algarismos dele é o 7 e o 2. Você vai somar o 7 mais o 2, que é igual ao 9. E o 9, ele é um número divisível por 9. Ao dividir o 9 por 9, você consegue um número que é inteiro, que é exato, que no caso é o número 1. Certo? A divisibilidade por 10, ela é muito simples. Porque qualquer número que termine em 10, ele é divisível por 10. Então, se você tem esse número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e termina em 0, se você divide ele por 10, é só você cortar o 0 aqui que você vai conseguir o resultado, e esse resultado é inteiro e ele é exato. Certo? É só isso que eu queria passar para vocês hoje, pessoal. Eu vou passar uma lista de exercícios para vocês darem uma treinada. Espero que eu tenha ajudado. Eu também vou passar uma lista com essas regrinhas todas juntas, a lista do material da aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado mais uma vez. E um abraço. É isso aí.